como Deus, pode assumir o controle da sua vida. Agora, há momentos na vida em que você sente que perdeu o controle. Não porque você quis, não porque você escolheu, não porque você foi irresponsável, mas porque a vida simplesmente ficou maior do que você podia carregar. As responsabilidades cresceram. As preocupações aumentaram. A pressão emocional se intensificou. E de repente, aquilo que você achava que conseguia conduzir escapou das suas mãos. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você tentou resolver, tentou suportar, tentou dar conta, tentou manter as coisas no lugar, tentou ser forte. Mas por dentro, algo está cansado. Você sente que não consegue mais segurar tudo. E dentro desse cansaço surge uma pergunta silenciosa. Se eu não estou conseguindo, quem pode? Quando a vida sai do controle, o coração começa a entender que nós nunca fomos feitos para controlar tudo. Nós fomos criados para caminhar com Deus, para depender dele, para confiar nele, para ser guiados, conduzidos, amparados. Mas existe um problema. A mente quer controlar, o coração quer entregar. E essa luta interna é o que te deixa exausto. Você quer confiar em Deus, mas você também quer garantir o caminho. Você diz que crê, mas por dentro ainda tenta resolver tudo sozinho. Você ora, mas depois carrega novamente o peso que acabou de colocar nas mãos de Deus. E é por isso que sua alma está cansada. Não porque você não tem fé, mas porque sua fé ainda está tentando operar com autocontrole. Mas ouça esta verdade que vai diretamente ao coração. Deus não assume o controle quando tudo está bem. Ele assume quando você reconhece que não consegue mais sozinho. Não é fraqueza, é entrega, é rendição. É dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor conduza. Deus não quer que você viva tentando ser forte o tempo todo. Ele quer que você repouse na força dele. Ele não quer que você caminhe no escuro. Ele quer que você ande guiado pela luz dele. Salmo 32:8 diz: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Perceba, Deus não diz: faça tudo sozinho, e se der errado, eu te ajudo. Ele diz: eu guiarei, eu ensinarei, eu conduzirei. Deus não assume o controle da vida de quem está tentando controlar tudo. Deus assume o controle da vida de quem diz: Senhor, toma o meu lugar no volante. Mas essa entrega acontece agora. Não quando tudo melhorar. Não quando você se sentir mais forte. Não quando você tiver mais fé. A entrega acontece no meio do caos, no meio do cansaço, no meio da confusão, no meio do desespero silencioso. Porque é exatamente aí que Deus te encontra. Hoje, Deus não está te pedindo para entender. Ele está te pedindo para confiar. E para confiar, você precisa parar, respirar e entregar. Não daqui a pouco, agora. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de tentar segurar tudo sozinho, de tentar fazer tudo dar certo, de tentar ser forte quando ninguém sabe o quanto dói, de tentar manter o controle em uma vida que muitas vezes não obedece aos seus planos. Você já percebeu como quando as coisas começam a sair do esperado, a primeira reação é tentar controlar mais? Você se culpa, se pressiona, se exige, se cobra. Você pensa que se tentar só mais um pouco, se esforçar mais uma vez, talvez consiga. Mas quanto mais você tenta controlar, mais cansado você fica. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força faz, mais rápido ela escapa. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de admitir. O controle exaure. A entrega restaura. A mente humana foi criada para pensar, planejar, analisar, refletir. Mas a alma foi criada para confiar. É por isso que existe esse conflito dentro de você. Sua mente quer comandar. Sua alma quer descansar. Você já tentou prever o futuro. Já tentou garantir que não vai sofrer de novo. Já tentou evitar o inesperado. Já tentou se proteger de tudo. Mas a vida não se curva ao controle humano.
E quanto mais você tenta segurar o que não pode controlar, mais sua mente se afunda na ansiedade e sua alma se afoga no cansaço. Deus não te criou para viver nesse estado. Ele não te chamou para caminhar sozinho. Ele não espera que você resolva tudo. Ele não está olhando para você e dizendo: se vire. Não. Ele está olhando para você com amor, paciência e compreensão e dizendo: deixe-me cuidar disso. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer o ponto da virada. O ponto onde você percebe que não dá mais. Esse momento não é fracasso. É entrega. É amadurecimento espiritual. É o lugar onde Deus encontra quem decidiu parar de lutar com as próprias mãos. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não é? Faça tudo, depois entregue o resto. Entrega primeiro, confia depois. E Deus faz o que você não pode. Deus não assume o controle enquanto você está tentando controlar. Deus assume o controle quando você se rende. Mas entenda, rendição não é desistência da vida. Rendição é desistência de carregar sozinho. Rendição é olhar para o céu e dizer: Senhor, eu tentei, eu lutei, eu me esforcei, mas eu estou cansado. Conduz agora. E quando você fala isso, algo começa a mudar dentro de você. O peito começa a respirar um pouco melhor. A mente desacelera. A alma encontra espaço. A esperança volta a se mover. Não porque o problema acabou, mas porque você mudou de posição. Você deixou de ser quem tenta controlar tudo e se tornou quem confia em quem realmente pode controlar. Agora, por um instante, respire devagar. Não pense no que precisa resolver. Não pense no que pode dar errado. Não pense no amanhã. Apenas respire. Deus está aqui. E Ele está pronto para conduzir. Mas primeiro, você precisa reconhecer que não é sobre segurar, é sobre entregar. Quando o controle se torna peso, Deus se revela como direção. Existem momentos na vida em que você sente que está carregando um peso invisível. Não é algo que se vê nos ombros, mas algo que pressiona por dentro. Você acorda e já sente que está atrasado. Você vive como se o mundo inteiro dependesse da sua próxima ação. E sem perceber, você começa a acreditar que precisa resolver tudo, absolutamente tudo, sozinho. Esse sentimento não nasce do amor. Ele nasce do medo. Medo de que, se você soltar, tudo desmorone. Medo de que, se você descansar, algo falhe. Medo de que, se você confiar, seja decepcionado outra vez. E ao tentar evitar a queda, você se torna prisioneiro de si mesmo. Mas escute com profundidade. O controle não protege. O controle aprisiona. É como manter a mão cerrada o tempo todo. No começo, parece força. Depois de um tempo, vira dor. Sustentar controle é sustentar tensão. E a alma não foi criada para viver tensionada. Deus não chamou você para ser o comandante da própria história. Ele chamou você para caminhar com Ele. Há um momento na Bíblia que revela uma chave espiritual poderosa. Quando o povo de Israel estava prestes a atravessar o Jordão, Deus disse a Josué: O meu propósito vai adiante de ti. Segue a arca, não vás na frente. Josué 3:3-4, essência do texto. A arca representava a presença e a liderança de Deus. Significa que você não foi chamado para correr na frente. Você foi chamado para seguir a direção de Deus. Aqui está o problema. Quando tentamos controlar tudo, estamos indo na frente de Deus. E é por isso que a alma se cansa. Você tenta prever o caminho. Tenta antecipar o que pode dar errado. Tenta se proteger de tudo. Tenta não se frustrar de novo. Mas não percebe que, ao se proteger da dor, também está bloqueando a condução de Deus. O coração que quer controlar tudo é o mesmo que não consegue descansar. E Deus não toma o controle à força. Ele espera ser convidado. Não é uma questão de esforço, é uma questão de posicionamento interno. Entrega não é dizer, eu desisto.
Entrega é dizer: eu sei que não posso ser meu próprio guia. E quando você diz isso, algo se alinha dentro de você. Os pensamentos deixam de correr. As emoções deixam de comandar. A respiração encontra ritmo. O coração encontra um lugar para se apoiar. Esse movimento espiritual não acontece pela lógica. Acontece pela confiança. A confiança não diz: eu sei o que vai acontecer. A confiança diz: mesmo sem saber, eu sigo a voz dele. Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João 10:27. Ele não disse: as minhas ovelhas me seguem porque entendem o caminho. Ele disse: elas me seguem porque reconhecem a voz. Deus não está te pedindo compreensão. Ele está te pedindo atenção. A atenção que para. A atenção que respira. A atenção que escuta. Você não precisa controlar o que está pela frente. Você só precisa reconhecer quem está te chamando para caminhar. Agora, por um instante, pergunte a si mesmo, com sinceridade, sem medo e sem pressa: o que estou tentando controlar que não é minha responsabilidade mais? O nome disso é a chave da sua paz. Segure esse pensamento. Respire devagar. A partir daqui, Deus começa a assumir. Não pela força, mas porque você começou a abrir espaço. O medo de soltar e o convite de Deus para confiar. Atravessar a ponte da rendição. Uma das razões mais profundas pelas quais é tão difícil permitir que Deus assuma o controle é o medo. Não o medo do desconhecido apenas, mas o medo de reviver o que já doeu antes. Medo de confiar e ser traído. Medo de esperar e se frustrar. Medo de depender e ficar sem chão. Há dores antigas que ensinaram você a se proteger. Há memórias que construíram muros ao redor do seu coração. Há promessas quebradas que ensinaram você a não esperar mais nada de ninguém. Há momentos da vida em que você pediu ajuda e ela não veio. E sem perceber, você aprendeu que a única maneira de sobreviver era tomar o controle de tudo. Mas esse controle não nasceu da força. Ele nasceu da ferida. É por isso que soltar dói. Não porque você não quer confiar, mas porque confiar significa tocar o lugar que um dia sangrou. E Deus sabe. Ele sabe da decepção que você não contou. Ele sabe da oração que você fez chorando no travesseiro. Ele sabe da promessa que parecia ter ficado no meio do caminho. Ele sabe dos dias em que você sorriu por fora, enquanto algo desmoronava por dentro. Deus não está te pedindo para soltar o controle de forma insensível. Ele não está dizendo: simplesmente entregue e pronto. Não. Ele está dizendo: eu sei onde dói. E é exatamente aí que eu quero tocar. A entrega que Deus pede não é racional. É afetiva. É do coração. É íntima. Confiar em Deus não é compreender o que Ele está fazendo. É reconhecer que Ele não vai te ferir. Existe um episódio na vida de Abraão que revela essa verdade. Quando Deus pediu que ele subisse ao monte e entregasse Isaque, não era sobre perder seu filho. Era sobre desarmar o medo de que Deus pudesse tirar aquilo que Ele mesmo deu. Abraão não entregou Isaque porque entendia. Ele entregou porque confiava na bondade de Deus. Isso é o que Deus está convidando você a fazer hoje. Confiar na bondade dele, mesmo sem entender o caminho. O medo diz: se eu soltar, eu caio. Deus diz: se você soltar, eu te sustento. O medo diz: eu vou perder. Deus diz: você vai finalmente descansar. O medo diz: eu estou sozinho. Deus diz: eu estou aqui. E essa é a ponte que você está sendo chamado a se atravessar agora. Não a ponte da compreensão, mas a ponte da confiança. Confiar em Deus não é fechar os olhos e esperar que tudo se resolva magicamente. É abrir o coração e permitir que Deus faça o que você não pode fazer. Você não tem como mudar o passado. Você não tem como prever o futuro. Você não tem como controlar tudo o que sente. Mas você pode colocar tudo isso nas mãos dele. E esse movimento é espiritual, mas começa no corpo. Começa na respiração. Começa no ato de parar. Começa no silêncio.
Então pare, agora, somente por alguns segundos. Inspire fundo. Solte devagar. Não lute contra o que está sentindo. Não reprima nada. Apenas esteja aqui. E diga dentro de você, sem performance, sem formalidade, sem máscaras: Deus, eu quero confiar. Isso é suficiente. Deus não precisa de palavras perfeitas. Ele precisa de um coração que se permita ser tocado. Você não está abrindo mão do controle da vida para alguém distante. Você está entregando o controle para aquele que te guardou até aqui. E se ele te sustentou até este momento, ele não vai soltar sua mão agora. A rendição começa no lugar onde você está, não depois, mas agora. A maioria das pessoas pensa que entregar a vida a Deus é algo que acontece depois. Depois que tudo se acalmar, depois que a mente estiver mais leve, depois que a dor passar, depois que elas melhorarem. Mas isso é uma ilusão. Se fosse possível se curar sozinho, você já teria se curado. Se fosse possível se organizar emocionalmente pela força, você já teria feito. Se fosse possível se reconstruir apenas com raciocínio, você já estaria inteiro. A verdadeira entrega não acontece quando a vida está estável. Ela acontece no meio do caos. É no cansaço que a alma aprende a descansar. É na dor que o coração aprende a confiar. É na dúvida que a fé encontra espaço para nascer. Se você esperar estar bem para entregar o controle da sua vida a Deus, nunca vai entregar. Porque a cura de Deus não começa depois da calma. Ela começa dentro da tempestade. Quando Jesus chamou Pedro para caminhar sobre as águas, o mar não estava calmo. O vento não estava tranquilo. Não havia segurança nenhuma. Era caos. E Jesus não disse: "Quando tudo acalmar, venha." Ele disse: "Venha agora." Mateus 14:29. Porque o milagre não está do lado de fora da tempestade. O milagre está no passo que você dá dentro dela. A rendição começa exatamente onde você está agora. Com medo, com incerteza, com o coração cansado, com a mente acelerada, com perguntas sem respostas. Deus não está pedindo que você esteja forte. Ele está pedindo que você esteja sincero. A entrega não é um ato teatral. Não é um discurso bonito. Não é uma oração longa. Entrega é uma decisão silenciosa, íntima, profunda. Eu não vou lutar sozinho mais. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã. Você não precisa ter um plano para tudo. Você não precisa prever o desfecho. Você só precisa dar um passo. O passo da rendição. E como esse passo é dado? Ele não é dado com esforço. Ele é dado com respiração. Para agora. Feche os olhos por um instante. Sinta o sangue que pulsa no peito. Sinta a vida que continua aí dentro, mesmo cansada. Esse é o lugar da rendição. O agora. Não o depois. Não o quando tudo melhorar. Não o quando você estiver mais forte. O agora. Porque Deus só pode assumir o controle do que você entrega enquanto ainda está nas suas mãos. Não espere a tempestade passar. Não espere sentir paz primeiro. Não espere estar firme para começar. É a entrega que traz a paz, não o contrário. Diga dentro do seu coração, sem forçar, sem decorar, apenas deixando sair: Deus, eu te entrego isso agora. Não precisa explicar. Ele já sabe o que é. A entrega não resolve tudo imediatamente, mas muda a posição da sua alma. E quando a alma muda de posição, a vida começa a mudar também. Se Deus vai conduzir, você precisa parar de se acusar. Antes de Deus assumir o controle, existe algo que precisa ser retirado do caminho. A culpa que você carrega por não estar conseguindo sozinho. Você já percebeu como, quando tudo começa a sair do eixo, os pensamentos rapidamente se voltam contra você? Eu devia ter sido mais forte. Eu devia ter percebido antes. Eu devia ter tomado outra decisão. Eu deveria dar conta. Eu não posso falhar. E enquanto tenta controlar a vida,
você também tenta controlar a si mesmo, do jeito mais cruel possível, se punindo. Mas escute, a autocobrança não conserta nada. Ela apenas aumenta o peso. A mente em caos não precisa de cobrança. Ela precisa de acolhimento. A alma cansada não precisa de exigência. Ela precisa de descanso. O coração ferido não precisa de julgamento. Ele precisa de cuidado. Deus não está olhando para você e dizendo: você deveria saber lidar com isso. Ele está dizendo: eu sei que está pesado, eu sei que está difícil, eu vim te ajudar. A culpa tenta te convencer de que você não merece o cuidado de Deus. Mas o amor de Deus não é baseado em mérito. O amor de Deus é baseado em quem Ele é. Ele não ama você porque você está bem. Ele ama você mesmo quando você está no chão. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa: você pode estar cansado, mas não está condenado. Você pode estar confuso, mas não está rejeitado. Você pode estar fraco, mas não está sozinho. Deus não está esperando você ficar forte para te conduzir. Ele está esperando você parar de se acusar. Porque enquanto a culpa fala, você se esconde. Mas quando o amor de Deus fala, você se rende. E é na rendição que o caminho se abre. Soltar o controle não é apenas confiar em Deus. É parar de lutar contra você mesmo. É dizer: eu fiz o que pude. Agora, Deus, cuida daquilo que eu não consigo alcançar. A paz começa quando você para de se atacar internamente. Agora, faça algo simples, mas essencial. Respire devagar, como alguém que está sendo acolhido, não como alguém que está se defendendo. Sinta o ar entrar. Sinta o peito expandir. Sinta o peso descendo um pouco. E diga dentro de você, como quem se abraça por dentro: eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso confiar. Deus não te chamou para ser impecável. Deus te chamou para ser guiado. E agora, Ele está começando a conduzir. Deus não assume o controle apenas do caminho, mas também do seu interior. A cura começa por dentro. Quando pensamos em Deus assumindo o controle da nossa vida, geralmente imaginamos mudanças externas, portas se abrindo, decisões ficando claras, circunstâncias se organizando, respostas chegando. Mas o maior movimento de Deus não começa no lado de fora. Ele começa dentro de você. Porque não adianta Deus mudar o caminho se o seu coração continuar ferido. Não adianta Deus abrir uma porta se sua mente ainda está presa ao medo. Não adianta Deus levar você a um novo tempo se sua alma ainda está presa ao passado. Então, antes de reorganizar sua vida, Deus reorganiza você. E é exatamente por isso que, às vezes, o processo parece lento. Não é lentidão, é profundidade. Deus não faz reforma superficial. Ele cura na raiz. A raiz da insegurança. A raiz do medo. A raiz da sobrecarga. A raiz da autocobrança. A raiz da necessidade de controle. Ele vê o lugar que você sofreu calado. Ele vê o ponto exato onde a confiança se quebrou. Ele vê a ferida que você aprendeu a esconder até de si mesmo. E é ali que Ele toca. Mas o toque de Deus não é brusco. Ele não força, não invade, não exige. Ele chama. Manso, profundo, constante. Como no texto em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele não arromba a porta. Ele espera você abrir. Você não precisa se apresentar pronto. Você só precisa permitir que Ele entre onde você nunca deixou ninguém entrar. Porque o controle que Deus assume não é o controle de um chefe dando ordens. É o controle de um pai que cuida da ferida antes de ensinar a caminhar. Ele trata primeiro o que ninguém vê. O peso que caiu sobre seu peito, a exaustão silenciosa, o medo de decepcionar, a insegurança que cresceu aos poucos, a sensação de que você precisa fazer tudo sozinho para ser amado. E enquanto Ele cura, Ele também reorganiza a sua percepção da vida.
você começa a olhar para as coisas com menos desespero, com menos urgência, com menos pressão, com mais respiro. E aos poucos, você percebe algo sutil. Você já não reage igual. Você já não pensa igual. Você já não carrega igual. Isso é Deus assumindo o controle. Não resolvendo tudo de uma vez, mas reconstruindo você para que quando o caminho mudar, você esteja pronto para viver o que Ele preparou. Você não precisa sentir essa transformação para que ela esteja acontecendo. Ela acontece no silêncio. Apenas respire agora. Não como alguém que está batalhando, mas como alguém que está sendo cuidado. Sinta o corpo relaxar um pouco. Sinta a mente diminuir um pouco o ritmo. Sinta a alma encontrar um lugar de repouso e diga, mesmo que seja em pensamento: Senhor, eu deixo o Senhor entrar aqui dentro. É aqui, nesse simples gesto, que Deus começa realmente a conduzir sua vida. Quando Deus assume o controle, o caminho não fica mais fácil, ele fica possível. Uma ideia equivocada que muitos carregam é a de que, quando Deus assume o controle, tudo se tornará leve, rápido, simples, sem obstáculos. Mas Deus nunca prometeu facilidade. O que Ele prometeu foi presença. E há uma diferença profunda entre caminhar sozinho e caminhar acompanhado. Quando você caminhava sozinho, cada passo era um esforço. Cada decisão parecia um risco. Cada mudança parecia uma ameaça. Cada desafio parecia maior do que você. Mas quando Deus conduz, o caminho não fica menos desafiador. Você é que deixa de caminhar com o peso que carregava antes. É como atravessar um rio profundo. Sozinho, você afunda. Com Deus, você atravessa sustentado. Não porque o rio mudou, mas porque alguém entrou na água com você. Deus não muda apenas circunstâncias. Ele muda a forma como você se move dentro delas. Antes, você reagia com medo. Agora, Deus está te ensinando a reagir com confiança. Antes, qualquer atraso parecia abandono. Agora, você aprende a enxergar processo. Antes, silêncio significava solidão. Agora, silêncio significa trabalho interno de Deus. É por isso que, quando Ele começa a conduzir sua vida, você percebe algumas mudanças sutis. Você para de se desesperar pelo quando. Você para de se punir pelo como. Você para de se comparar com o porquê com o outro foi mais rápido. Você começa a entender que a estrada que parece parada, muitas vezes, é a estrada onde Deus está construindo você antes de construir o destino. E essa é a obra que poucos veem, mas é a que transforma tudo. Em Deuteronômio 31:8 está escrito: O Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te assustes. Não temas, não porque tudo está fácil. Não temas, porque Ele está indo à frente. Isso significa que, quando você chega, Deus já esteve lá primeiro. Quando você enfrenta, Ele já preparou a saída. Quando você se sente incapaz, Ele já reservou força suficiente para você avançar. O caminho não fica menos intenso, mas você deixa de caminhar exausto. A diferença entre caminhar sozinho e caminhar com Deus é esta: sozinho, você se desgasta. Com Deus, você prossegue. E agora, um ponto espiritual importante. Deus não assume o controle para remover sua participação. Ele assume o controle para guiar seus passos. Você ainda caminha. Você ainda toma decisões. Você ainda sente a vida acontecendo. Mas agora, você não está mais tentando sobreviver. Você está aprendendo a ser conduzido. Isso muda tudo. Respire fundo agora. Não como quem tenta aguentar, mas como quem já não está sozinho. Sinta. O peso não está mais totalmente sobre você. Alguém está sustentando junto. E esse alguém não solta a sua mão. Diga em silêncio, com sinceridade: Deus, eu continuo. Mas agora é contigo. Esse é o passo que transforma um fardo em caminhada. Você não precisa sentir, para saber,
Deus já está conduzindo, discernindo a mudança invisível. Uma das maiores armadilhas espirituais é acreditar que Deus só está agindo quando você consegue sentir algo diferente. E essa é uma ilusão que faz muita gente desistir bem no momento em que Deus está reconstruindo o invisível dentro da alma. Você pode estar dizendo agora: eu não sinto nada. Eu ainda estou cansado. Eu ainda não entendi o que fazer. Eu ainda não vejo mudança. Mas escute com atenção profunda. A condução de Deus começa antes de você perceber. A cura começa antes de você sentir alívio. A ordem começa antes da mente se organizar. A paz começa antes do silêncio chegar. O novo começa antes de aparecer. A vida espiritual nunca começa pela emoção. Ela começa pelo movimento interno, quase imperceptível, silencioso, constante. É como quando o sol nasce. Você não vê o instante exato em que o céu muda de tom, mas quando percebe, o dia já começou. Assim é quando Deus assume o controle. Ele não chega com barulho. Ele chega com presença. E presença não grita. Presença preenche. Aos poucos. Invisivelmente. Profundamente. Você não precisa sentir para saber que Deus está trabalhando. Você só precisa reconhecer que você parou de lutar sozinho. Esse é o primeiro milagre. A prova de que Deus já começou a conduzir você não está no que mudou por fora, mas no que começou a mudar aqui dentro. Você não está fugindo da dor. Você está enfrentando com Deus. Você não está se culpando como antes. Você está se permitindo respirar. Você não está desesperado por respostas. Você está permitindo que a resposta venha no tempo certo. Isso é condução divina. Não espetacular. Não teatral. Mas real. Deus não guia você pela força. Ele guia você pela consciência da presença dele. E essa consciência nasce no simples ato de dizer: eu sei que o Senhor está aqui, mesmo sem sentir. Esse é o tipo de fé que move o céu. A fé que permanece, não porque vê, mas porque confia. 2 Coríntios 5:7 diz: vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Ou seja, você não depende da sensação para seguir. Você depende da verdade de que Deus está conduzindo. A sensação muda. A verdade não. E qual é a verdade? Você não está conduzindo sozinho mais. O que você está sentindo agora, mesmo que confuso, mesmo que denso, mesmo que intenso, já não é uma batalha solitária. Tem alguém dentro da sua mente dizendo: eu estou aqui. Tem alguém segurando o que você não consegue organizar. Tem alguém sustentando partes suas que estavam desmoronando. Tem alguém respirando junto com você agora. E esse alguém é Deus. Você não precisa controlar. Você não precisa prever. Você não precisa entender. Você só precisa continuar. Agora, expire fundo mais uma vez. Sinta o ar chegar onde antes parecia não entrar. E diga com a calma de quem está sendo carregado, não de quem está tentando lutar: eu confio, mesmo sem sentir. É assim que Deus continua. É assim que Ele guia. É assim que Ele transforma. O passo que abre o caminho. Deixar Deus guiar suas próximas escolhas, como andar com Ele na vida real. Agora que você compreendeu que Deus está conduzindo dentro de você, vem a pergunta mais prática de todas: como caminhar com Deus no dia a dia? Não apenas em momento de oração, não apenas quando o coração está ferido, não apenas quando você sente algo espiritual, mas quando você está vivendo, trabalhando, convivendo, decidindo. Porque Deus não quer conduzir apenas sua dor. Ele quer conduzir sua vida. Mas caminhar com Deus não é um movimento impulsivo. É um movimento constante, pequeno, firme, silencioso. E esse movimento começa em uma coisa simples, porém profunda. Você começa a permitir que Deus participe das suas decisões. Não é sobre esperar uma voz audível. Não é sobre um sinal extraordinário. É sobre aprender a ouvir o que já está acontecendo dentro de você. Aquele pensamento que traz paz. Aquela direção que acalma.
aquela escolha que não te violenta por dentro. Quando Deus começa a conduzir sua vida, Ele não força você a fazer nada. Ele mostra, Ele inspira, Ele inclina, Ele toca o coração com leveza. E onde há paz, há direção. O problema é que nem sempre a direção de Deus combina com o que a sua ansiedade quer. A ansiedade quer correr. A direção de Deus às vezes diz: espere. A ansiedade quer resolver agora. A direção de Deus às vezes diz: primeiro cure o coração. A ansiedade quer controlar. A direção de Deus diz: confie. E aqui existe um ponto espiritual muito importante. A paz não é o resultado da decisão certa. A paz é o critério que aponta a decisão certa. Quando Deus está conduzindo, há um testemunho interno, uma serenidade invisível, uma respiração que se ajusta, um alívio que se espalha. Mesmo quando a escolha é difícil, o coração sabe. Por isso, em Colossenses 3,15 está escrito: que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês. Ou seja, a paz é o sinal, a paz é a régua, a paz é o guia, não a emoção momentânea, mas a paz profunda, aquela que não grita, mas permanece. E como aplicar isso na vida prática? Você começa perguntando ao seu coração, com calma, sem pressão: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso me esvazia ou me fortalece? Isso traz paz ou aperta o peito? A resposta já está aí dentro, mas ela só aparece no silêncio. E é justamente por isso que Deus te chamou para parar. Não para ficar inerte, mas para reduzir o barulho o suficiente para conseguir ouvir. O controle faz barulho, a entrega cria silêncio. E é no silêncio que a direção de Deus se torna clara. Então, caminhe hoje com passos pequenos. Respire antes de decidir. Ore antes de responder. Silencie antes de reagir. Peça direção antes de agir. Você não precisa saber tudo agora. Você só precisa seguir o próximo passo. E esse passo pode ser simples: beber água e respirar. Descansar um pouco. Falar menos. Se recolher. Ou simplesmente dizer: Senhor, me mostra como andar hoje. O controle cansa. A condução de Deus sustenta. Você não está entregando o volante para alguém desconhecido. Você está entregando para aquele que conhece cada curva antes de você chegar lá. Agora, deixe-se conduzir. Quando você solta, Deus sustenta. Você chegou até aqui, não por acaso, não por coincidência, não porque o algoritmo te trouxe, mas porque Deus te trouxe até este momento para falar com você. Tudo o que você ouviu até aqui não foi teoria, foi direção, foi cuidado, foi toque, foi chamado. Você não está vivendo esse cansaço sozinho. Você não está enfrentando essa confusão por acaso. Você não está lutando porque é fraco. Você está lutando porque tentou carregar uma vida inteira com as próprias mãos. E agora, chegou o momento de soltar. Não soltar como quem abandona tudo, mas soltar como quem diz: eu não preciso controlar o que só Deus pode conduzir. Hoje, algo muito importante precisa acontecer dentro de você. Você não pode apenas ouvir essa mensagem. Você precisa responder a ela. Deus não está pedindo que você entenda tudo. Ele está pedindo que você confie. E confiança não acontece amanhã. Ela acontece agora, no lugar onde você está, com o coração que você tem, com os pensamentos que você está pensando, com a respiração que está acontecendo neste exato momento. Então, antes da oração, faça algo íntimo, silencioso, profundo. Coloque a mão sobre o peito. Só isso. Sinta a vida pulsando aí dentro. Esse coração não está batendo sozinho. Ele está sendo sustentado por Deus. Agora, com sinceridade, mesmo se a voz sair fraca, mesmo se for só pensamento, diga: Senhor, eu entrego o controle da minha vida ao teu cuidado. Essa frase não é pequena. Ela move o céu. Ela muda destinos.
Ela desarma medos. Ela rompe correntes invisíveis. Agora, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós paramos agora. Paramos de correr, de tentar controlar, de tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Nós reconhecemos que sem Ti, a alma cansa, o coração pesa e a mente se agita. Mas Tu és aquele que guia. Tu és aquele que sustenta. Tu és aquele que sabe o caminho antes de nós. Hoje, nós entregamos o que está pesado. Entregamos o futuro. Entregamos o medo. Entregamos o que não entendemos. Entregamos as batalhas internas que ninguém vê. Toma a direção, Senhor. Reordena o que está confuso. Acalma o que está agitado. Cura o que ainda está ferido. Nós te damos espaço. Nós te damos liberdade. Nós te damos o controle, não porque perdemos, mas porque reconhecemos que o teu controle é melhor do que os nossos esforços. Conduz cada passo. Conduz cada decisão. Conduz nossos pensamentos. Conduz nossa alma ao descanso. Em nome de Jesus, amém. Agora, para afirmar no Espírito e declarar ao mundo espiritual. Escreva nos comentários: Deus assume o controle da minha vida. Isso não é apenas um comentário. É um ato profético. É você dizendo ao céu, à sua alma e a tudo que está ao redor: eu não caminho sozinho. Eu caminho guiado por Deus.